lâmpada para os pés e luz para o caminho, significa que a palavra de Deus é direção. Diga, a palavra de Deus é direção. Então, caso você tenha entrado aqui precisando de uma direção de Deus, pastor, eu estou aqui hoje porque eu preciso de uma resposta. Eu estou aqui hoje, pastor, porque a vida que eu tenho vivido não tem me alegrado, não está trazendo satisfação ao meu coração. Então, se você entrou aqui assim, eu acredito muito que Deus ele tem uma resposta para você hoje, amém? E essa resposta o Senhor colocou no nosso coração, ela está aqui no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 9. Por favor, a igreja, pega a palavra de Deus e abra conosco aí. Segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 9. E nós vamos ler a partir do versículo 1. Como nós falamos, a partir de agora você não vai conversar, a partir de agora você não vai andar pela igreja, a partir de agora você não vai se distrair. Pessoal, já procure assento, já procure lugar para sentar, amém? Dá uma olhadinha lá dentro, presbítero, veja se tem alguém lá que não precisa estar. Se não, traga para cá. É momento de nós ouvirmos a palavra de Deus. Quando nós adoramos, quando nós louvamos, é claro que o Senhor fala aos nossos corações. Mas quando nós louvamos, somos nós falando com o Senhor, somos nós adorando ao Senhor. Mas o momento da palavra é o momento de Deus falar comigo. Quem quer ouvir Deus falar com você, levanta a mão. Quem precisa ouvir Deus falar com você, levante a mão. Então vamos lá. Segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 9, nós vamos ler a partir do versículo 1. Segundo Samuel, capítulo 9, verso 1, diz assim: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem, por amor a Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: há ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambas as pernas, ou de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Posso ouvir um glória a Deus aí? Então veja que o rei ele vai perguntar: há ainda alguém da casa de Saul para que eu venha fazer bem, por amor a Jonatas? Por amor, eu quero fazer bem a alguém lá da casa de Saul. E aí alguém vai dizer: há um filho de Saul, um filho de Jonatas, um homem chamado Mefibosete, aleijado de ambos os pés. E diz a palavra que o rei vai trazê-lo para o palácio, vai trazê-lo para a sua mesa e vai mudar a história de Mefibosete. Deus vai mudar a sua história. Eu vou repetir: Deus vai mudar a sua história. Quantos creem nisso? Diga a glória a Deus. Vamos ler de novo? Você que não encontrou ainda, estamos em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: seu servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: há ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Diga comigo: filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar quer dizer sem pasto.
Lodebar quer dizer lugar sem provisão. Lodebar, traduzindo para o português claro, lugar de deserto. Era lá que habitava Mefibosete, o aleijado dos pés, o filho, o neto esquecido do rei. Mas o rei vai se lembrar dele. Glória a Deus. Um aviso para você que foi esquecido pelo mundo. Deus se lembra de você. Deus conhece você. Amém? Versículo 5. Então, repita comigo esse versículo 5, coisa linda. Diga: então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Glória a Deus, amados. O rei vai tirar Mefibosete de Lodebar. O rei vai mudar a vida de Mefibosete. O rei vai transformar a história desse homem. E o rei nesta noite vai mudar a tua vida. Aleluias. Estenda a tua mão para cá, fecha os teus olhos. Começa a orar pela nossa vida. Ora por nós essa noite. Vai orando, vai orando. Peça a Deus para abençoar. Vai falando com Deus agora, Pai, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, nós fomos ali muito abençoados através do momento do louvor. Como os louvores falaram conosco, como os louvores prepararam a terra do nosso coração. Senhor, e agora é o momento de nós ouvirmos a tua palavra. Então vem agora, Senhor, com a tua palavra, com a tua semente. Vem agora, Senhor, com a água viva do céu sobre a terra dos nossos corações. Vem falando conosco poderosamente, jogando por terra todos os impedimentos e barreiras e obstáculos, tudo aquilo que tenta se opor à tua palavra, Senhor. Que os nossos ouvidos estejam abertos para te ouvir, que os nossos corações estejam abertos para te receber. Fala conosco poderosamente, ao que nós oramos, te pedimos e com fé te agradecemos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém, Jesus, aí. Você pode dizer glória a Deus, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Jesus nesta noite, isso. Dê a tua melhor salva de palmas para Ele. Diga glória, glória, glória a Deus. Aleluias. Senta por favor no seu lugar. Olha para mim. Você não vai conversar agora. Você não vai se distrair agora. Você não vai olhar para o lado, você não vai olhar para o outro. Apenas olhe para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existem nomes que o passar do tempo simplesmente apaga. Existem lugares que a dor esconde. E principalmente, existem feridas que nos fazem acreditar que a gente nunca mais vai ser lembrado. Existem situações que a gente passa na nossa vida que quando a gente passa por aquela situação, a impressão que a gente tem é que a gente nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais a gente vai ter aquela mesma alegria. Nunca mais a gente vai ter aquela mesma espontaneidade, porque existem feridas que doem tanto e que às vezes são tão profundas, que elas chegam a nos fazer acreditar que seremos esquecidos perpetuamente. Queridos, só que tanto essa pregação quanto essa mensagem que está embutida dentro dela, nos mostra que existe um Deus, existe um rei. Posso ouvir um glória a Deus, amado? Não vamos falar que existe um Deus não, mas existe um rei, que além dele não esquecer o seu nome, ele não ignora o seu sofrimento. Existe um rei, queridos, que não se esquece de você, que não se esquece das promessas que um dia foram feitas na sua vida. A gente às vezes se esquece,
de muito daquilo que Deus nos fala. A gente às vezes se esquece de muitas coisas que Deus ele faz na nossa vida, mas Deus, o soberano Rei, Ele não se esquece de nenhuma das palavras que Ele um dia nos liberou. E sabe por que Ele não se esquece? Porque é justamente quando o mundo nos esquece que esse Rei nos procura. É quando o mundo te esquece, é quando o mundo te ignora, é quando as pessoas te desprezam, é nessa hora que esse Rei se levanta e ele começa a procurar por você. A história de Mefibosete, apesar de ter se passado há pouco mais de 3.000 anos atrás, ela é muito atual, podemos dizer assim. Ela é muito atualizada, porque assim como aconteceu com Mefibosete, quantos de nós, amados, já não nos sentimos feridos por causa de uma queda que tivemos? Quantos de nós na nossa caminhada já não nos sentimos esquecidos mesmo? Deixados para trás, porque deixamos de ser úteis para alguém. Enquanto você era útil para alguém, as pessoas estavam ali com você. Enquanto você era útil, enquanto você dava resultado, enquanto você produzia, as pessoas te procuravam, mas quando você deixou de produzir, quando você deixou de ser útil, as pessoas te desprezavam. E quantos de nós já não nos sentimos assim, usados, desprezados, esquecidos em lugares secos como Lodebar, lugar sem pasto, lugar sem vida, lugar sem esperança? Diga comigo, Lodebar. Encha a boca para dizer, diga, Lodebar. Lugar sem pasto, lugar sem vida, lugar sem esperança. Mas querido, sabe a palavra, sabe qual foi a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite? A palavra que Deus colocou no nosso coração é que para nos encontrar, para te encontrar, a graça de Deus atravessa Lodebar. Para encontrar você, para achar você, para resgatar você, a graça de Deus, ela invade todos os esconderijos da terra até te encontrar. Não há lugar aonde você possa estar que a graça de Deus não alcance você. Não há lugar onde você possa estar, por pior que ele seja, por mais profundo que ele seja, não há lugar aonde o Senhor não te encontre, aonde o Senhor não te perceba, aonde o Senhor não te veja. No Salmo 139, eu gostaria que por favor você abrisse comigo aí, Salmo de número 139, um salmo tão conhecido, mas é importante que a gente fale. Salmo 139, versículo de número 7. Veja o que a palavra vai dizer aqui. Salmo 39, versículo 7, diz assim a palavra de Deus. Olha a pergunta que o salmista Davi está fazendo: para onde me irei do teu espírito? Para onde? Para onde eu vou? Para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar as extremidades do mar, não importa para onde eu for, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Diga glória a Deus. Eu posso subir aos céus, eu posso ir para o fundo da terra, eu posso ir para o fundo do mar, eu posso estar aonde for, mas o Senhor está lá. Diga glória a Deus. Aí ele diz aqui no versículo 11: se disser, de certo que as trevas me encobrirão, sabe o que ele faz?
Então a noite será luz à roda de mim, pois nem as trevas me escondem de ti. Eu posso ouvir um glória a Deus? Por pior que seja o lugar aonde estamos, por pior que seja o momento que estamos vivendo, existe um rei que nos vê. Existe um rei que usa a sua graça para quê? Para nos encontrar. A história de Mefibosete nos mostra que por conta da notícia da morte do rei Saul, Mefibosete, ainda criança, ele vai tomar um tombo. Ele era cuidado por amas, ele era cuidado por servas. E por causa de uma má notícia que chegou naquela casa, as pessoas se desesperaram e aquela criança, as mulheres que cuidavam se distraíram, a mulher que se distraiu e a criança caiu do colo dela. E por conta daquela queda, presta atenção, por conta de uma queda que não foi culpa sua, porque Mefibosete era uma criança, ele não teve culpa. Mas por conta de algo que não foi culpa dele, ele agora vai ficar daquela forma, aleijado. Uma queda que apesar de não ter sido culpa dele, apesar de não ter sido provocada por ele, além de ter acontecido, deixou sequelas. Olha que coisa. Uma coisa é você provocar o seu próprio mal. Uma coisa é você buscar fazer aquilo que é mal e você receber a paga disso. Agora outra coisa é você viver uma situação que não foi culpa sua. E é o que vai acontecer com Mefibosete. Apesar dele não ter tido culpa naquela queda, apesar dele não ter provocado aquilo, aquele mal aconteceu e aquele mal gerou feridas. Queridos, e quantos de nós que não carregamos dores de quedas que a gente não provocou? Quantas e quantas pessoas carregam dores, carregam feridas, das quais não foram elas as culpadas. Feridas que apesar de terem sido geradas pelos outros, acabam doendo em nós. É ou não é verdade? Quantas pessoas não sentem dores causadas por um abandono? Poxa, pastor, eu fui abandonado. Eu carrego uma dor, eu carrego uma amargura, sabe por quê? Porque eu amava uma determinada pessoa e aquela pessoa me abandonou. Eu amava o meu filho, eu amava a minha esposa, eu amava o meu marido, eu amava a minha filha, mas a minha família me abandonou. E eu carrego essa dor, eu não tive culpa. Foi algo provocado por eles, mas eu carrego essa dor. Pois é, quantos de nós não carregamos dores e feridas que apesar de nós não termos provocado, nos trazem mal? Apesar de terem sido gerados pelos outros, adoecem as nossas vidas. Dores causadas por traições. Pastor, eu fui ferido por uma traição inesperada. Dores causadas por rejeições, fracassos familiares. Puxa, pastor, eu era pequeno e meu pai e a minha mãe não sabiam me cuidar e me cuidavam de qualquer maneira. A minha família era uma família disfuncional e eu fui crescendo com ódio. Eu fui crescendo com rancor, com uma ferida e a pessoa foi crescendo. Veja, nós temos vários históricos disso. Pessoas que cresceram porque ouviram tantas palavras de derrota, tantas palavras desencorajadoras. Você nunca vai ser ninguém na vida. Quando você crescer do jeito que você não vai dar para nada, você não presta para nada, você não serve para nada, você nunca vai ser feliz. Quantas pessoas que não cresceram ouvindo todos os dias essas palavras, recebendo todos os dias essas informações. Aí pensa comigo, uma vida inteira você ouvindo que você é um fracassado, uma vida inteira você ouvindo que você é um derrotado, que você não vai conseguir nada, que você não vai chegar a lugar nenhum. Uma vida inteira acreditando nessas falsas verdades repetidas várias e várias vezes. Como é que você se defende disso? Como é que a pessoa vai se defender disso? Se escondendo. Como
Como é que a pessoa vai se defender disso? Se isolando. Eu não vou dar para nada, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada, eu não sirvo para ninguém. Quer saber do negócio? Eu vou pegar minhas coisas e vou sumir. Eu vou me isolar. Queridos, Mefibosete viveu aleijado e isolado. Sabe por quê? Por ele acreditar que o seu destino era o esquecimento. Mefibosete viveu aleijado e isolado por ele acreditar que por causa da sua condição, ele não merecia ser feliz. Sabe aquela máxima mentirosa que diz que pobre, favelado e negro só pode ser bandido? Quem já ouviu isso aqui? Quem já ouviu essa coisa horrorosa? Eu já ouvi isso. Ah, meu amigo, pobre, favelado e negro só dá para ser bandido. Eu já ouvi isso aqui. É a mesma coisa. Quem está entendendo, pastor, aqui? Diga glória a Deus. É a mesma coisa. Imagina você ouvir isso todo dia. Pobre, favelado e negro só pode ser bandido. Pobre, favelado e negro só dá para ser bandido. Você vai ouvindo isso todo dia. Você vai crescendo ouvindo isso. Você vai convivendo com essa mentira, se fazendo de verdade. Quando você cresce, se você não tiver uma cabeça boa, se você não tiver Deus, essa palavra te consome. Essa mentira vira a sua verdade. Então o Mefibosete, por conta da sua condição, ele viveu aleijado e ele viveu isolado em Lodebar. Lodebar, um lugar de pessoas como ele. Mefibosete vai se cercar de pessoas que pensavam como ele, de pessoas quebradas, de pessoas paralisadas. Lodebar era um lugar de pessoas que acreditavam que a felicidade era para os outros. Ah, esse negócio de ser feliz, esse negócio de vencer na vida, esse negócio de ter uma vida diferente, isso aí é para os outros, para mim. Eu jamais vou conseguir viver isso daqui. Foram dessas pessoas que Mefibosete se cercou. Meu querido, e conforme Deus foi me dando esse entendimento da palavra, o Senhor começou a falar no nosso coração. Porque talvez você está aqui hoje ouvindo essa palavra, e apesar do teu corpo estar aqui no MAP, meu irmão, talvez você está aqui e o teu emocional está, sabe aonde? Lá em Lodebar. Talvez enquanto eu estou pregando a palavra aqui, talvez o teu corpo está aqui no MAP. Talvez o teu natural, o teu físico está aqui, mas talvez o teu emocional está lá em Lodebar, querido. Num lugar onde ninguém te enxerga, num lugar onde ninguém te valoriza, num lugar onde ninguém te vê, onde a esperança é seca, num lugar de paralisia. Pastor, nada acontece na minha vida, pastor. Pastor, a minha vida profissional não anda, a minha vida familiar não anda, a minha vida financeira não anda. Eu pareço que eu estou andando em círculos, entra ano e sai ano, e a minha vida não muda. Sabe por quê, meu irmão? Porque o teu emocional está em Lodebar. Apesar de você ter as duas pernas saudáveis, os teus traumas, as tuas dores paralisaram você. Os teus complexos paralisaram você. Mas nessa noite, o Senhor te trouxe aqui neste lugar para lembrar a você de uma coisa. Para lembrar a você que ainda que o homem não te veja, ainda que as pessoas não te vejam, ainda que o mundo tenha esquecido de você, o Senhor, Ele diz para você, a palavra que está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 49, no versículo 15, aonde Ele diz: pode uma mãe esquecer-se do filho a quem ela gerou? É difícil, mas ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu, o Senhor, não me esquecerei de você. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Deus está te vendo. Deus, o Rei, conhece você. Diga glória a Deus. Meu querido, Deus me deu essa palavra nessa semana, e eu fiquei ali atônito dentro de casa. Eu falei: meu Deus,
Querido, Deus manda dizer para a igreja nessa noite, Deus manda dizer que a tua condição, por pior que seja, por pior que tenha sido a tua infância, por pior que tenha sido a tua adolescência, por pior que tenham sido as tuas experiências, por pior que tenham sido as tuas decepções, por mais amargas que tenham sido as experiências da tua vida, Deus, Ele manda dizer para você nessa noite, amado, que por pior que você esteja, nada tem o poder de mudar a lembrança do Rei em relação a você. Você pode estar no pior lugar, você pode estar na pior situação, mas nada, absolutamente nada muda aquilo que o Rei pensa sobre você. Sabe por quê? Porque por mais que a queda nos imobilize, por mais que uma queda nos paralise, por mais que as situações nos firam, nada tem o poder de anular o propósito de Deus na sua vida. Você está sofrendo, mas Deus continua tendo um propósito na sua vida. Você passou por decepções, mas Deus continua tendo um propósito na tua vida. Você está passando, você está caído, mas Deus, Ele tem uma obra na tua vida. E Ele te diz que aquele que começou a boa obra na tua vida, Ele é poderoso para concluí-la. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu amado. Deus te chamou porque Ele quer retomar a obra dEle na sua vida. Diga glória a Deus. No capítulo 9, no versículo 1, no texto que nós lemos no início, você vê que o rei pergunta, olha a pergunta que Davi vai fazer: resta ainda, há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade por amor a Jonatas? Tem alguém lá da casa de Saul? Amado, você sabe o que é isso? Quando o rei faz isso, você sabe o que é isso, amado? É a voz da graça de Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí, amado? Isso é a voz da graça, amado. Olha aqui para mim. Mefibosete não pediu para ser lembrado. Mefibosete não se expôs para ser lembrado. Sabe aquela máxima que as pessoas dizem? Ah, quem não é visto não é? Quem não é visto não é? Isso é uma maior mentira, rapaz. Pelo menos com Deus não funciona assim não. Porque você pode não ser visto, as pessoas podem te ignorar, as pessoas podem te esquecer, mas o meu Deus te vê. Glória a Deus, amados. Mefibosete não se expôs para ser lembrado, mas o rei decidiu se lembrar dele. O rei decidiu se lembrar de Mefibosete. Queridos, e assim da mesma maneira é conosco. Qual era o interesse que o rei Davi teria em abençoar Mefibosete? Nenhum. Não era por interesse. Não era por interesse. Era por amor. Diga comigo, o rei se lembra. O rei me vê. O rei me abençoa. O rei me cura. O rei muda a minha história por amor. Por amor. O rei Davi, tem alguém a quem eu possa agir de bondade por amor a Jonatas? Por amar você, como diz a letra da canção, né, evangelista Luana? Ele põe um anjo forte para te defender, faz brotar água da rocha para você beber. Por amor, Ele não deixa desamparado quem é servo seu. Amém, queridos? João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? O texto diz o quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Aí o pastor Vitor, né, abusado, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça em Lodebar. Para que todo aquele que nele crê não seja esquecido em Lodebar. Para que todo aquele que nele crê saia de Lodebar e viva
viva as promessas e as bênçãos do Rei na sua vida. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. É por amor que através de Jesus o Senhor nos tira de Lodebar. E Ele nos tira de Lodebar e nos leva para onde? Nos leva para a mesa. Diga glória a Deus aí, meu querido. É por amor a nós que o Rei nos tira de Lodebar e nos leva para a mesa. Deus tem um lugar na mesa para você. Pastor, mas eu sempre comi no chão. Eu sempre comi das migalhas. Eu sempre fui humilhado, eu sempre fui desprezado, eu sempre fui aquela pessoa que ninguém queria estar perto. Mas hoje Deus, Ele começa a mudar a tua história. Hoje Ele te diz: meu filho, eu tenho um lugar para você na minha mesa. Diga glória a Deus. No versículo 7 do capítulo 9 de 2 Samuel, a palavra de Deus, ela nos diz que Davi vai mandar trazer Mefibosete. O rei vai se lembrar e o rei vai dizer: não, traga ele aqui. Tira ele de lá. E diz a palavra, queridos, que quando Mefibosete chega diante do rei, olha a palavra que o rei vai dar para ele. 2 Samuel, volta lá. 2 Samuel no capítulo de número 9. Olha a palavra. 2 Samuel, capítulo 9. Vamos ler o versículo 6, vai. A gente parou do versículo 5 a leitura. Vamos ler o versículo 6. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 6, diz assim: e vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, e se inclinou, e disse Davi: Mefibosete. E ele disse o que, igreja? Ele disse, o que ele disse para o rei, igreja? Eis aqui o teu servo. Hoje o rei está dizendo, não Mefibosete. Hoje o Senhor está dizendo: Vitor, Wilson, Fabiano, Andréia, Walter. Hoje o Senhor está dizendo: Dudu, Samuel. Quem vai dizer eis-me aqui? Diga glória a Deus. Aleluia. Olha o que ele está dizendo aqui. E disse Davi, Mefibosete, e ele disse: eis aqui teu servo. Versículo 7, escuta. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor a Jonatas teu pai. Igreja, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão na minha mesa. Aplauda bem forte aí. Tu não vai mais comer no chão, tu não vai mais ser humilhado, você vai comer na minha mesa. Diga glória a Deus. O aleijado de Lodebar agora vai ter um lugar no palácio. Você pode dar glória a Deus aí? O aleijado, sem pasto, sem eira nem beira, desprezado, agora tinha um lugar na mesa do rei. Diga: eu tenho um lugar. Fala bem, diga: eu tenho um lugar. Não na Câmara dos Deputados, eu tenho um lugar. Não na presidência da minha empresa, não. Diga: eu tenho um lugar na mesa do rei. Diga glória a Deus aí, meu querido. Sabe o que é isso? E o Senhor me ministrou conforme eu fui lendo essas coisas. Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui não é só honra, gente. Isso aqui não é só honra, é mais do que honra. Isso aqui é a essência da graça. Diga comigo: estar à mesa. Diga bem, diga: sentar à mesa. Não é só honra, é a essência da graça. Porque o que é a graça, gente? Olha para mim. A graça, ela não só nos tira do deserto, mas a graça, ela nos tira do deserto e nos põe em comunhão. Você entende isso, amado? Isso é a graça. A graça só não vai mudar aquela situação, ela não vai mudar aquele momento, mas ela vai mudar aquele momento e vai mudar a tua condição também. Ela vai mudar tudo na tua vida.
Então a graça, ela não só vai te tirar de Lodebar, ela não só vai te tirar do deserto, ela não só vai resolver as coisas, mas a graça, ela vai te colocar em comunhão. Quem entende isso aqui, diga glória a Deus. Amado, olha aqui para mim, presta atenção. Deus não quer só te libertar da tua dor, não. Amado, Deus ele não quer só resolver o teu problema, não. Mas além de te libertar da dor, além de te resolver do teu problema, Ele quer te dar dignidade. Você entende isso, amado? É dignidade. Porque a forma com que Mefibosete vivia não era uma forma digna de quem ele era. E a forma com que você tem vivido a sua vida não é uma forma digna de quem Deus te chamou para ser. Deus não te chamou para ser um coitado, um desgraçado, um caído. Deus não te chamou para ser um derrotado, um fracassado, não. Deus te chamou para que através da tua vida o nome dEle seja glorificado. Deus te chamou para que você seja uma bênção nessa terra. Então hoje, nesta noite, é o início de uma nova história que Deus ele quer começar a fazer na sua vida. Não para resolver o teu problema ou curar a tua dor. Não só para te tirar de Lodebar, mas para te dar dignidade. Amém, amado? E como é que Deus nos dá dignidade, pastor? Como é que Ele nos dá essa dignidade? Como é que Ele faz isso? Ele nos dá dignidade fazendo a gente entender que nós não somos aquilo que o nosso passado diz. Olha aqui para mim. Sabe quando é que a dignidade começa a vir na tua vida? Quando você começa a entender que você não é aquilo que o teu passado fala. O que o teu passado diz? Que você é um bêbado, que você é um caído, que você é uma pessoa que ninguém pode confiar, que você é uma pessoa fracassada, que tudo que você faz dá errado, que você nunca foi ninguém, você nunca foi uma pessoa digna na sua vida. É isso que o teu passado fala. Mas quando é que a dignidade de Deus ela começa a vir? Quando é que Deus começa a mudar a nossa história? Quando a gente para de acreditar no passado e a gente começa a acreditar em quem o Rei diz que eu sou. Glória a Deus, amado. Você não é o que o teu passado diz. Você é quem o Rei te diz. Diga eu sou. Diga eu sou quem o Rei me diz. Quem Mefibosete era no passado? Um homem machucado, um homem travado, digno de ser esquecido. E quem o rei está dizendo que ele é agora? Alguém restaurado, alguém digno de se assentar à mesa dele. Posso ouvir um glória a Deus aí? Quem você era no passado? Quem você era até você chegar aqui hoje? Camarada travado, pastor. Camarada arrebentado, machucado, digno de ser. Eu fugindo das pessoas, pastor. Eu sou aquela pessoa que eu procuro fugir das pessoas. Está igual Mefibosete. Mas hoje o Senhor está usando a minha boca e essa pregação para dizer a você: você hoje é alguém restaurado, você hoje é alguém curado, e você hoje é digno de se assentar na minha mesa. Diga glória a Deus. Mefibosete entrou na presença do rei como? Como é que ele entrou na presença do rei? Manco, não é? Sem firmeza, sem estabilidade, sem equilíbrio. É assim que a gente vive sem Jesus. Sem Jesus somos pessoas desequilibradas. Sem Jesus somos pessoas instáveis. Não sabemos nos posicionar, não sabemos nos portar. Somos pessoas sem freio, não é? É assim que a gente é sem Jesus. Então Mefibosete entrou na presença do rei como? Dessa forma. Mas como é que ele saiu da presença do rei? Restaurado pelo amor. Aleluia. E eu profetizo que você sai daqui hoje restaurado pelo amor de Deus. Enquanto nós estamos pregando, o Senhor através desta palavra está curando a tua mente.
Enquanto nós estamos pregando a palavra, o Espírito Santo está trabalhando no teu coração, meu querido. Receba a cura dos teus sentimentos, a cura das tuas emoções. Receba nesta noite a cura através da palavra que o Rei está liberando sobre a tua vida. Você é digno, e a partir de hoje o teu lugar não é no chão, o teu lugar não é caído e prostrado, o teu lugar é a mesa comendo o pão com o Rei. Diga glória a Deus. Pastor, eu entrei aqui com dor, eu entrei aqui hoje quebrado, culpado. Eu não sou santinho não, pastor. Eu tenho as minhas culpas, mas eu tenho as minhas razões. Eu fiz muita coisa errada na minha vida. Talvez você está aqui e você não seja santinho não, meu querido. E a culpa que você carrega é justificada pelas coisas que você já fez na sua vida. Eu entendo isso. Mas nessa noite, querido, o Rei está te chamando pelo teu nome. O Rei que apaga as tuas transgressões, que anula as tuas culpas, que anula o teu passado, Ele diz para você: eu te quero, Mefibosete. Diga glória a Deus, aleluias. Nessa noite o Rei te chama pelo nome. E posso dizer uma coisa para você: mesmo quebrado, Ele quer você na mesa dele. Mesmo defeituoso. Quem aqui é perfeito? Levanta a mão. Tem alguém perfeito aqui? Quem aqui é cheio de defeito? Diga glória a Deus. Levanta a mão aí, levanta até o pé. Pois é. Mas mesmo defeituoso, o Rei nessa noite está te chamando de filho. O Rei te chama de filho. E mesmo esquecido por todos, o Rei se lembra de você. O convite de Deus hoje, nessa noite, não é para você aceitar Jesus. Eu não vou convidar você para entregar a tua vida para Jesus, para aceitar Jesus, não. Eu não vou convidar você para passar a partir de hoje a vir para a igreja, não. Eu não vou te convidar para a partir de hoje você ser crente. Não vou te convidar para isso, não. O convite que Deus te faz hoje é para você sair de Lodebar e vir para a mesa dele. Ele está dizendo para você: se você achava que não podia, você pode. Se você achava que você não era digno, Ele está dizendo: você é digno. Se você achava que não merecia, Ele te diz hoje: você merece. Ou ainda que você não mereça, eu te quero mesmo assim. Amém? Agora a questão é, o que é que você vai responder para o convite do Rei? Quando Mefibosete entrou na presença do Rei, o que Mefibosete disse, igreja? Eis-me aqui. Mefibosete vai ter a sua vida mudada, a sua condição mudada, a sua história mudada. E olha o detalhe: Mefibosete vai deixar de ser manco? Olha que coisa tremenda. Mefibosete vai deixar de ser manco? Sim ou não, igreja? Sim ou não? Vai continuar manco. Mas mesmo manco, vai ser restaurado. Vai mudar de vida. O que isso significa, amados? Que a princípio a gente vai olhar para nós mesmos e a gente não vai ver diferença, né? Às vezes a gente olha para nós e a gente diz: puxa vida, mas e aí? Eu continuo sendo o mesmo Vitor. Pois é. Mas o Senhor é aquele que transforma a sua vida. Ele renova o seu entendimento. Diga glória a Deus. O Senhor, Ele é aquele que, ainda que você continue sendo falho, você não vai deixar de ser defeituoso. Você vai continuar com os teus defeitos. Você vai continuar sendo falho, mas um falho protegido e guardado debaixo da graça. Um falho, um pecador dignificado e restaurado pelo amor do Rei. Posso ouvir um glória a Deus? Quantos aqui nessa noite querem dizer para Deus: eis-me aqui? Então se coloque de pé em nome de Jesus. Toda a igreja se coloque de pé. Todos, faça isso, se coloque de pé.
Nós vamos estar louvando a Deus com uma canção agora. E depois dessa canção nós vamos orar. Quero chamar aqui os levitas. Eu queria pedir você para colocar sua mão sobre o seu coração. Pastora Bárbara, vem para cá também, pastora. Nós vamos estar louvando. E eu quero que você preste muita atenção nessa canção, porque essa canção